Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou contar para vocês sobre o caso que abalou profundamente a pequena cidade de Estação, localizada na região norte do Rio Grande do Sul. Um trágico incidente ocorrido na manhã de terça-feira, ontem, dia 8 de julho de 2025, na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, deixou uma criança de 9 anos morta e outras 3 pessoas feridas, incluindo 2 crianças e uma professora. Esse ataque foi realizado por um adolescente de 16 anos e, mais uma vez, estamos falando de um caso que um adolescente atacou pessoas e tirou a vida de uma delas. E nos últimos dias temos visto muitos crimes cometidos por menores de idade. O que será que está acontecendo com os mais jovens? Bom, eu vou detalhar os acontecimentos de como tudo aconteceu ontem. Eu colhi o máximo de informações disponíveis até o momento para detalhar aqui tudo para vocês. Mas antes eu preciso te dar uma dica. O método BioWay do professor Jonas Bressan está com descontão. O curso de R$ 697 está por apenas R$ 297. Essa promoção é limitada, ou seja, ela vai acabar e está disponível no link aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Não se esqueçam também do nosso cupom da Growth, essa marca excelente de suplementos, de looks de academia, que são lindíssimos, que tem lá no site. Agora tem parceria com o Caixa de Pandora e tem o cupom chamado Pandora, bem facinho aí para vocês se lembrarem quando for fazer as compras de vocês. Também não se esqueçam sempre de deixar pelo menos 3 comentários, pode ser uma palavra, um emoji, tudo isso apoia muito para que meu vídeo seja entregue para mais pessoas dentro da plataforma. Dessa forma vocês apoiam muito o meu trabalho. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos o contato mais direto. Se aparecer o botão hypar, clique em hypar, porque também ajuda muito aqui o canal. Se puder, vire membro, que com isso você tem alguns benefícios aqui dentro do canal. Bom, então é isso e bora para o caso de hoje. Bom, tudo aconteceu na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, situada no coração da cidade Estação. Essa instituição de ensino atende 152 alunos do ensino fundamental e sempre foi um lugar muito tranquilo e também muito seguro para onde os pais enviavam seus filhos todos os dias. Essa escola tem alunos de 3 anos até 11 anos de idade, mais ou menos, ou seja, apenas crianças pequenas do ensino fundamental estudam ali. E a escola fica a apenas 1 quadra do centro da cidade. E lá, que é uma cidade do interior e bem pequena, o centro da cidade é um local tranquilo e a rua da escola não tem muito movimento de veículos e é considerado um ótimo lugar, porque ali tem lugar para estacionar, para os pais, fica fácil para os ônibus escolares buscarem e levarem as crianças, então o acesso é muito fácil naquele colégio. E o prefeito da cidade chegou a mencionar que eles tinham planos de conseguir mais espaço físico para construir mais salas de aula, porque realmente era um colégio muito bom, colégio muito conhecido ali da cidade. A cidade em si também reflete essa tranquilidade. A cidade de Estação é um pequeno município com cerca de 6.000 habitantes, onde todos se conhecem. E também onde acontecimentos graves como esse que eu vou falar para vocês são extremamente raros. Essa cidade fica a uma distância de cerca de 50 minutos de Passo Fundo e fica no norte do Rio Grande do Sul. E justamente por ser uma cidade pequena e pacata, onde todos se conhecem, que o que aconteceu naquele colégio do ensino fundamental deixou toda a comunidade local em choque. E agora está repercutindo no Brasil inteiro, pela crueldade com o que ocorreu dentro daquele local, cometido por um adolescente de apenas 16 anos. Bom, já entrando, quando tudo aconteceu, era por volta das 9h40 da manhã, quando a paz do local foi interrompida por um ato de violência inesperado. Esse colégio foi o local escolhido pelo adolescente de 16 anos. Naquela manhã ele estava com uma mochila nas costas e dentro dela tinha uma faca escondida. E ele queria praticar um crime cruel naquela manhã. Agora, como ele conseguiu entrar neste colégio? Eu já adianto para vocês que esse local contava com seguranças, com câmeras de segurança, porém ele se utilizou de uma tática para entrar no colégio, o que deixa muito claro toda a premeditação para este ato terrível que ele cometeu.
Bom, ele chegou ao local com uma mochila nas costas e algumas folhas na mão. E ele alegou estar na escola para entregar um currículo para tentar uma vaga de emprego. Como ele já tinha sido aluno do colégio e era conhecido na comunidade, não estranharam o fato de ele estar lá. Então deixaram ele entrar no local, porque já o conheciam, acreditaram que realmente ele estaria apenas querendo uma oportunidade de emprego, nada demais. Afinal, quem iria imaginar que aquele adolescente de 16 anos que todos conheciam faria algo tão horrível? Bom, o fato é que com isso ele conseguiu acesso ao colégio, mas em determinado momento ele pediu permissão para ir até o banheiro. Porém, em vez de seguir para o local indicado, ele foi de fato para o banheiro, mas ele desviou o seu caminho logo em seguida e ele entrou em uma sala do terceiro ano do ensino fundamental, onde ele cometeu o seu ataque. É dito que em algum momento, logo após o ataque, ele começou a jogar bombinhas, que são pequenos explosivos de baixa potência, para fazer barulho e gerar pânico no colégio. E isso, de fato, assustou a todos, assustou os professores, os funcionários e as crianças, que começaram a sair do local todos assustados. Mas ele entrou nesta sala, tirou um facão da mochila e começou a atacar as crianças que estavam no local. Ele atingiu 3 crianças e uma professora, e essa professora tem 34 anos e ela foi atingida no momento em que tentou intervir na situação para tentar segurar o adolescente, mas ela foi atingida com o facão no abdômen. O menino de 9 anos, do terceiro ano do ensino fundamental, também foi gravemente ferido com golpes de faca na região do tórax, e ele infelizmente foi a vítima fatal aqui deste crime. Seu nome é Vitor André Cungel Gambirazzi. Ele tinha apenas 9 aninhos de idade, completamente indefeso e vulnerável. Não dá nem para imaginar a família dessa criança recebendo uma notícia como essa, de que o filho deles, que eles acreditavam que estava em segurança no colégio, foi morto dentro da sala de aula. Bom, continuando, esse facão usado no crime, segundo algumas reportagens, é uma faca grande usada principalmente por pessoas que trabalham em regiões rurais e realizam atividades agrícolas, como cortar cana. Então, seria uma faca grande. É uma faca grande, pesada e extremamente afiada, que pode causar sérios ferimentos. Bom, logo após o início do ataque, o pânico tomou conta do colégio e todos começaram a tentar fugir do local. Inclusive, tem uma imagem de uma câmera de segurança que mostra as crianças correndo no meio da rua e elas vão até a casa de uma vizinha. Essa vizinha abre o portão e deixa as crianças entrarem, e ela falou que apenas viu aquelas crianças correndo no meio da rua. E ela, a princípio, achou que fosse um incêndio que estivesse ocorrendo ali no colégio, e ela levou todos para dentro da casa dela, pediu que eles se aproximassem, e ela falou que ficou com muita pena daquelas crianças, porque elas estavam muito assustadas, chorando, e abraçavam essa senhora.
E como o criminoso aqui, o adolescente criminoso, utilizou aquelas bombinhas para assustar as pessoas, a princípio acreditavam que ele pudesse estar usando uma arma de fogo por causa do barulho que fazia essa bombinha. Então, durante o ataque, ele também utilizou essas bombinhas. E como ele estava portando uma faca e jogando essas bombas no chão, todos que se aproximavam, ele afastava com esses objetos. Porém, um funcionário, que era o monitor ali do colégio, viu a situação e ele foi extremamente corajoso. Ele falou que ele precisava garantir a segurança daquelas crianças e ele tentou conter o adolescente. Esse homem se chama Luiz Carlos dos Santos e ele trouxe toda a perspectiva do que de fato aconteceu naquela manhã. E eu vou falar aqui para vocês exatamente o que ele narrou. Bom, era por volta das 9h40 da manhã e ele estava no pátio da escola, organizando as goleiras usadas pelas crianças durante o recreio. E foi nesse momento que o adolescente chegou ao local. Esse monitor conta que o adolescente pediu para entrar para entregar um currículo e teria pedido para usar o banheiro, mas o monitor já ficou um pouco desconfiado disso e ele passou a observar e acompanhar os movimentos do adolescente. Após sair do banheiro, o adolescente teria procurado uma sala de aula e ele foi acompanhando os passos desse adolescente enquanto ele ia andando pelo colégio. O adolescente estava com uma mochila nas costas e, segundo o Luiz, quando ele chegou até a sala de aula que ele queria ir, ele tirou uma faca da mochila e começou a tentar agredir as crianças. O Luiz conta que logo começou a gritar para que os alunos corressem e, em seguida, o adolescente teria entrado em outra sala. Ele diz ter conseguido tirar algumas crianças da sala nesse momento, mas esse adolescente armado teria avançado até o fundo da sala e aí feriu uma das crianças lá no fundo da sala de aula. O monitor então decidiu correr até os fundos da escola, pedir ajuda e também avisar o restante das pessoas que estavam ali o que estava acontecendo, e as crianças que estavam tomando lanche naquele momento também fugiram para a rua. E ele pediu que o local fosse logo evacuado, então ele avisou todo o colégio o que estava acontecendo. E claro que as crianças eram as mais vulneráveis aqui, mas ele também, claro, avisou as cozinheiras, as funcionárias, e as cozinheiras estavam dentro do refeitório cozinhando e dando lanche para as crianças. Então ele avisou para que elas saíssem logo ali do local. Afinal, muitos adolescentes de 16 anos não são pequenos, não são crianças, eles já têm tamanho de adulto, e com uma arma na mão, uma faca, é um risco para todos, para as crianças e para os adultos, mas claro que os mais vulneráveis eram as crianças. Esse monitor, então, pegou um pedaço de pau ou então uma pá, cada fonte cita algo, ele pegou alguma coisa na mão e acertou o adolescente nas costas. E uma outra professora também ajudou o monitor a conter esse adolescente até a polícia chegar. E esse ato de coragem, por parte dos dois, mas principalmente do monitor, que desarmou o adolescente, impediu que esse menino perturbado cometesse uma tragédia ainda maior. Eles foram verdadeiros heróis aqui neste caso. Um ato de coragem que salvou a vida de inúmeras crianças. A população local logo se revoltou com o que tinha acontecido e tentou agredir o adolescente, mas a brigada militar garantiu a segurança dele logo quando chegou. Logo a emergência também foi chamada para socorrer os feridos e, apesar dos esforços, esse menininho de 9 anos, o Vitor, não resistiu aos ferimentos e ele faleceu logo após ser encaminhado ao Hospital São Roque, que fica na cidade vizinha de Getúlio Vargas. Além dessa vítima fatal, outras 2 meninas de 8 anos também sofreram ferimentos na cabeça, causando cortes na cabeça delas. Uma das alunas atacadas precisou inclusive passar por uma neurocirurgia no Hospital Santa Terezinha, em outra cidade chamada Erechim, devido a um trauma crânioencefálico, mas ela está em uma situação estável pela última notícia que eu tive acesso. E a professora também foi transferida para esse mesmo hospital, o Hospital Santa Terezinha, em Erechim, devido à maior capacidade desse hospital para lidar com casos mais complexos. A professora teve que passar por uma cirurgia e ela segue internada em estado estável, e também com acompanhamento do serviço de psicologia, segundo o hospital. E ela foi golpeada ao tentar intervir no ataque, então ela também teve um ato heróico. Ela tentou impedir que o adolescente ferisse outras crianças. O ataque gerou um tumulto enorme em frente ao colégio. Pais e mães, desesperados por notícias de seus filhos, correram até o local, criando uma verdadeira comoção em frente ao colégio.
E o adolescente ficou contido ali logo após o ataque e, em seguida, ele foi imobilizado e apreendido pela Polícia Civil, que já está colhendo o depoimento dele para tentar esclarecer as circunstâncias e também a motivação do crime. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul também se deslocou até o local, mandou equipes imediatamente até a cidade e confirmou que realmente o autor do ataque é esse adolescente de 16 anos, e a princípio ele teria agido sozinho. O prefeito da cidade de Estação, chamado Jefferson Zimmermann, concedeu entrevistas a emissoras locais e ele expressou o choque e a perplexidade que tomaram conta da cidade. Ele destacou que esse adolescente era conhecido na comunidade e também pertencente a uma família muito conhecida e respeitada na região. O prefeito também falou que esse menino estava em tratamento psicológico ou psiquiátrico há mais de um ano, e ele disse também que, claro, toda a cidade está apavorada com o que aconteceu, que foi algo totalmente inesperado, ainda mais em um município tão pequeno e pacato, onde todos se conhecem e jamais imaginavam que algo assim pudesse acontecer naquele local. O prefeito revelou ainda que o adolescente havia passado por uma consulta psicológica ou então psiquiátrica, não dá para saber exatamente, mas ele teria feito uma consulta na segunda-feira, dia 7 de julho, na véspera do ataque. E o prefeito também citou que conhece esse adolescente e também conhece a família dele e que são pessoas boas, parceiras da comunidade. E ele falou que realmente o adolescente estava em tratamento psicológico, mas nunca demonstrou sinais de que tomaria uma atitude tão extrema. O pai desse adolescente também compareceu em frente ao colégio assim que tudo aconteceu e acompanhou o filho até a delegacia. Não se sabe se naquele momento em que ele chegou ao colégio, ele já sabia o que seu filho havia feito, que ele era o autor do ataque, mas o fato é que ele foi até a frente do colégio assim que tudo aconteceu. E como o menino não estudava nesse colégio, ele estudava em outro, porque ele está no colegial, com certeza o pai dele já estava sabendo que alguma coisa bem ruim o filho dele havia cometido ali. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também manifestou sua solidariedade às vítimas e à comunidade de Estação por meio da sua conta na rede social. Ele postou uma mensagem falando que o que aconteceu não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido, e ele também determinou que as forças de segurança do Estado priorizem a apuração do caso. Então, ele garantiu que todos os esforços sejam feitos para tentar esclarecer os fatos e assegurar justiça. Uma equipe também com profissionais psicólogos foram enviados para a cidade para atender a população local. A Prefeitura de Estação também se pronunciou oficialmente informando que as aulas em toda a rede municipal de ensino foram suspensas por tempo indeterminado e, em nota, a administração municipal declarou o seguinte: estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período. A polícia já tomou as devidas providências e estamos auxiliando em tudo que for necessário. Agora, esse ataque na cidade de Estação ocorre em um momento em que o Brasil ainda está se recuperando de outros episódios de violência em escolas, porque parece que isso tem se tornado cada dia mais comum. Esse caso, na cidade de Estação, é o segundo episódio de violência registrado em escolas gaúchas em 2025. Então, esse ano já é o segundo caso. Em abril, uma professora também foi esfaqueada por 3 alunos durante uma aula de inglês. Isso aconteceu na escola João de Zorzi, em Caxias do Sul, e ela sofreu ferimentos na cabeça, nas costas e no pescoço. E claro que essa sequência de episódios violentos em colégios aumenta muito a preocupação com a segurança das escolas. Infelizmente, esses ataques também parece que de alguma forma incentiva quem já tinha essa intenção de cometer algo do tipo. É triste, mas é a realidade. Se a pessoa já tinha isso nela, de alguma forma, essa notícia acaba incentivando outras pessoas perturbadas a fazer o mesmo. O prefeito Zimmermann, o prefeito da cidade de Estação, mencionou que medidas de segurança já haviam sido reforçadas na escola do município após o trágico ataque a uma creche em Blumenau em 2023. E para quem não se lembra, uma creche chamada Cantinho Bom Pastor foi alvo também de um ataque em uma manhã de quarta-feira em Blumenau, no ano de 2023.
E, infelizmente, 4 crianças foram mortas e 5 ficaram feridas neste caso. Na ocasião, um homem de 25 anos pulou o muro dessa creche e iniciou esse ataque terrível contra as crianças, e ele se utilizou de uma machadinha. Na época, esse caso chocou o Brasil inteiro, foi terrível. E esse ataque ocorreu menos de 10 dias após uma escola em São Paulo ter sido alvo também de um aluno que matou a professora com golpes de faca e deixou outras 3 professoras feridas, além de um estudante. E desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil. Desse último caso que eu falei para vocês, o agressor era um menino de 13 anos, que foi desarmado por outras professoras. E esse tema já tem sido discutido amplamente no país, tanto que o ataque na escola de estação aconteceu poucos dias após a sanção de uma lei que classifica homicídio e lesões corporais em escolas como crimes hediondos. Essa legislação aumenta as penas para crimes cometidos em instituições de ensino. Tem um acréscimo aí de metade da pena original ou 1/3 da pena. Mas como neste caso estamos falando de um menor de idade, essa lei provavelmente não se aplica a ele, porque ele está protegido ali pelo ECA. Além disso, dados de um relatório de debate democrático na educação, divulgado em junho deste ano, aponta que o Brasil registrou 42 ataques de extrema violência em escolas entre 2001 e 2024. E desse total, 27 ocorreram entre 2022 e 2024, apresentando 64% dos casos, ou seja, teve um aumento de casos nos últimos 2 anos. Essa tragédia traz à tona novamente o assunto sobre a segurança escolar, porque ali era para ser um local seguro, mas aparentemente também pode se tornar um cativeiro em potencial. E agora a pequena cidade de Estação e seus habitantes enfrentam o desafio de se recuperar emocionalmente disso tudo e também reconstruir a confiança na segurança de suas escolas. Por enquanto, as aulas estão suspensas e os pais, claro, não querem enviar seus filhos para os colégios. E esse assunto tem que ser amplamente divulgado para que mais seguranças nos colégios sejam estabelecidos, porque não foi uma, não foram 2 vezes que aconteceu, foram várias. E as crianças, os adolescentes, os funcionários que estão ali dentro, se alguém invade o local armado, se vê em uma situação completamente vulnerável, sem chance nenhuma de defesa. Eles ficam trancados em um local sem ter para onde correr. E claro, conforme eu falei para vocês, como estamos falando de um adolescente de 16 anos, o caso será tratado sob as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas socioeducativas para menores infratores. E ele ficará, no pior dos casos, 3 anos cumprindo essas medidas socioeducativas, o que é um absurdo, né, gente? Vamos falar a verdade. Porque esse rapaz de 16 anos teve força e inteligência de planejar e também executar um crime cruel, um crime covarde contra crianças. E ele realmente conseguiu ceifar a vida de uma delas, mas ele não pagará pelo seu crime. Na verdade, ele apenas cometeu uma infração. E o fato é que a escola, que deveria ser um espaço de aprendizado e segurança, se tornou cenário de uma tragédia que marcará a história do Brasil e da cidade de Estação. Pais e mães que correram até o colégio em busca de notícias agora enfrentam o desafio de tentar explicar o ocorrido aos seus filhos e também, claro, lidar com o trauma dessas crianças que viram tudo isso acontecer, os seus amiguinhos serem atingidos por esse objeto cortante, por esse facão, sob o comando de um adolescente de 16 anos. Bom, agora sobre a motivação desse crime. E é aqui que tudo fica ainda mais difícil de entender neste caso. O delegado que está à frente do crime interrogou o adolescente logo após o ato e relatou que ele não demonstra nenhum arrependimento. Segundo o delegado, esse adolescente assumiu a autoria dos fatos e claramente tem uma perturbação mental, e durante a entrevista esse adolescente ficava olhando para o lado e parecia estar falando com outra pessoa, como se fosse um amigo imaginário, e o delegado citou que ele é realmente uma pessoa muito alterada, perturbada e não demonstrou nenhum arrependimento. Segundo o delegado também, ele não tem consciência do que ele fez. Bom, depois de ser ouvido pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, a Justiça determinou a internação provisória dele por 45 dias.
Esse caso ele está tramitando em segredo de justiça, porque envolve crianças e esse adolescente, então o nome dele não foi divulgado, o rosto dele não foi divulgado, e é aquela coisa que eu sempre falo, né, daqui 3 anos estará nas ruas e não saberemos quem é, pode ser o nosso vizinho, pode estar se relacionando com alguém da nossa família, não iremos saber o que ele fez, quem ele é. E nesse período, ele também deve passar por julgamento. Dependendo da decisão, o tempo de internação, no máximo, é de 3 anos. Segundo o delegado, a Polícia Civil recolheu também o aparelho celular dele e está fazendo uma varredura no dispositivo. Está vendo todos os acessos que ele fez, analisando as redes sociais para tentar identificar a possível motivação desse crime. O delegado falou que eles estão trabalhando com o Departamento de Informática da Polícia Civil de Porto Alegre, que está responsável por analisar o aparelho telefônico do adolescente. Em depoimento, o adolescente não especificou qual foi a motivação para o ataque e nas entrevistas feitas, ele demonstrou claramente um desvio psicológico. Apesar disso tudo, o quadro médico dele não está esclarecido ainda. Segundo o delegado, ele havia tido uma consulta com o psiquiatra no dia anterior ao ataque, mas ainda não é possível afirmar que qualquer diagnóstico que ele tenha tem uma relação direta com o ato de violência que ele cometeu no colégio. O delegado também afirmou que a família tinha conhecimento desse quadro de problema psicológico desse adolescente, mas também falou que nunca houve qualquer ato violento antes. Ele não tinha antecedentes policiais, ele nunca brigou com ninguém, né, na escola, ele não tinha inimigos, tanto é que esse adolescente disse que escolheu a escola aleatoriamente e teria também agido sozinho. Mas, na verdade, não parece que essa escola foi escolhida de forma aleatória, porque, segundo informações preliminares da investigação, ele já havia estudado ali. Ele era conhecido por muitos na comunidade. Então, provavelmente, ele sabia que se aproximasse do colégio e pedisse para entrar, deixariam ele entrar no local. Isso mostra que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, o que torna ainda tudo mais cruel. Ele, de fato, se usou da sua familiaridade para se infiltrar no local, alegando que queria deixar no currículo em uma boa intenção de querer trabalhar dentro da escola. Mas essa era apenas uma fachada que ele criou para um plano que infelizmente já estava traçado na cabeça dele. Então, de acordo com as informações que eu tive acesso até o momento, não me parece que foi uma escolha aleatória, parece que foi algo todo premeditado. Claro que a polícia está trabalhando nessa hipótese de ataque premeditado, as informações ainda estão sendo apuradas, mas ainda não se sabe exatamente o que o motivou a este crime. E tem que ser levado em consideração, claro, o fato que ele estava em tratamento psicológico ou psiquiátrico há mais de 1 ano. Isso mostra que já havia algum histórico de um provável problema psicológico por parte desse adolescente. Mas claro que absolutamente nada pode justificar o que ele fez. Afinal de contas, existem inúmeros problemas psicológicos, as pessoas enfrentam esses problemas e nem por isso elas se tornam criminosas. A investigação agora busca entender se esse crime pode ter sido também influenciado por outros ataques registrados em escolas brasileiras nos últimos anos. Essa é uma possibilidade bastante considerada aqui pela investigação, porque infelizmente a gente sabe que existem fóruns e também grupos em redes sociais onde esse tipo de violência é incentivada e até celebrada de alguma forma. Alguns adolescentes são atraídos por esse tipo de interesse mórbido que eles têm e eles se juntam a essas comunidades onde desafios são feitos e às vezes eles veem a violência como uma forma de resposta ao mundo ou às vezes como um mero desafio que quem cumprir vence de alguma forma. É claro que tudo isso ainda precisa ser confirmado com laudos e perícias, mas o que se sabe até aqui aponta, claro, para um adolescente completamente perturbado, que planejou cada detalhe com frieza. Podemos observar tudo isso pelo tipo de faca que ele escolheu, colocou dentro da bolsa dele antes de sair de casa, a desculpa que ele usou para entrar no colégio, as bombinhas que ele levou para causar pânico no local, a escolha de uma sala específica com crianças pequenas. Aparentemente não foi um ataque por um acaso. Parece que foi realmente tudo pensado. E o mais revoltante é que mesmo com todo esse planejamento, mesmo com toda essa frieza e crueldade, ele será julgado como menor de idade. Pela lei brasileira,
É assim que ele será julgado, protegido pelo ECA e daqui 3 anos está aí nas ruas. Isso depois de matar uma criança de 9 anos com golpes de facão e deixar outras 3 pessoas feridas, 2 delas, 2 meninas de 8 anos. Não dá para entender e nem aceitar o porquê que as leis ainda são assim, né? Bom, infelizmente, o menino Vitor André será sepultado às 2 horas desta quarta-feira no município de Getúlio Vargas. No momento em que esse vídeo for ao ar, provavelmente já ocorreu o sepultamento dele e meus sentimentos, a família, não consigo nem imaginar a dor que eles estão sentindo neste momento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu colhi o máximo de informações possíveis para falar aqui tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso.